só porque não fica... Acabou o cabelo, gente? Não, aqui arrumando cabelo, gente. Olha que coisa linda, né? Gente, hoje à noite tá super especial. Bom, todo mundo conhece, com certeza, alguém que vive a sua realidade de uma maneira tão fechada que não abre espaço para mais nenhuma nova percepção. Essas pessoas estão quase que vivendo numa alienação. Nós vamos falar sobre isso essa noite. E as pessoas que parecem aquelas velas que as chamas são inacabáveis, estão sempre em eterna combustão. Você conhece alguém assim? Parece que são incansáveis. Avisa para essa pessoa que provavelmente ela pode estar caminhando para burnout. A gente vai falar sobre essa síndrome hoje também esta noite. E nossa, só de falar de tudo isso já cansei, meninas. Já fiquei cansada. Então, o que eu preciso falar no terceiro bloco? Sobre férias. Marisol está de volta e vai nos contar o que ela andou aprontando por aí. E a Verônica vai entrar de férias, então não tinha como não falar desse assunto. A gente vai rodar a vinheta e volta já já, porque o Ao Lado Delas está no ar. Mário Quintana dizia: eu só pediria licença para lembrar que os alienados são precisamente as pessoas que têm uma ideia fixa. E você? Você sabe, de repente, que tudo que faz não é somente aquilo exatamente que você está fazendo? Tudo que vem antes e depois das suas atividades fazem parte daquilo que você faz. Estou parecendo maluca falando tudo isso, mas é sobre alienação que a gente vai falar. Porque alienação, às vezes, pode vir de uma preguiça, inclusive, de pensar. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente na nossa rede social, no Facebook Ao Lado Delas, se você já viveu algum momento se sentindo alienado, ou teve na sua vida algum momento de alienação. E trago para as meninas aqui, o que é essa tal alienação, gente, para vocês? Então, pra mim, alienação... Bom, boa noite, pessoal. Uma beleza, tá de Voltou! volta. É quem foi? Então, pra mim, alienado é a pessoa que não pensa. Uma pessoa que aceita tudo que chega pra ela sem fazer nenhum tipo de raciocínio. Se aquilo lhe serve, se não lhe serve, se ela concorda, não concorda. Então, aí o alienado é pra mim uma pessoa que tem preguiça de pensar. Ela vai sempre reagir de acordo com o que o de fora traz para ele. Então, são aquelas pessoas que recebem uma notícia, não fazem nenhum tipo de juízo de valor a respeito daquilo e sai repetindo aquilo como se aquilo fosse dela. Ela nem pensou se ela concorda, se ela não concorda, né? Uma pessoa se aliena. Existem várias formas de se alienar. Eu acho, inclusive, que a alienação é um hábito. O que você acha disso, Vê? Não, eu vejo muito da alienação também, quando a pessoa ela cria um modelo de mundo para ela, ou cria uma ideia a qual ela se identifica e vive dentro dela. E aí acaba vivendo só daquela forma. Então eu acho que é isso. Falta uma reflexão, falta um questionamento. Será que isso realmente é verdade que eu estou vivendo? Será que essa é a única verdade? Será que isso está correto, não está correto? Então, para mim, ele fica alienado a outras possibilidades. Mas será que a gente vive fases de alienação ou será que a alienação pode ser uma coisa que é recorrente, de repente? Como que eu acho que vocês tanto veem uma isso? coisa quanto outra. Eu acho que pode ser recorrente, a pessoa se acomoda naquela situação de não pensar, de não refletir acerca daquilo. Colocaram aquilo para ela, e aí um exemplo bem que a gente, né, olha, manga com leite não faz bem. Ela nunca parou para pensar se aquilo tinha lógica ou não tinha lógica. Ela foi repetindo aquilo, ela incorporou, não faz bem. Ela nunca comeu manga e tomou leite ao mesmo tempo, ensinou isso para os filhos, vai provavelmente ensinar para os netos, sem nunca parar para pensar. Então isso pode ser uma coisa recorrente. As empresas têm essa mesma verdade, Ou, né? Aquele tal líder, ele é muito estúpido, muito agressivo, e aí ele fica com aquele rótulo que vai passando de pessoas para pessoas e nunca não sei a visão da Verônica nisso. Não, mas... e não só essa questão do líder, mas você falou a questão de empresas. Por exemplo, às vezes existem processos dentro de uma organização, uma avaliação de desempenho, que ela sempre foi feita de uma mesma forma,
E aí o interessante é isso, né? É como se aquilo se torna uma coisa, a qual parece que não foi o ser humano que criou. Então essa é a parte interessante, porque quando a gente perde essa noção de que fomos nós, seres humanos, que criamos dessa forma, parece que a gente não pode mexer naquilo, não pode mudar naquilo. Né? Então, vamos até... É um apego. Né? É um apego. Então, por exemplo, as próprias religiões, se a gente pensar. Religiões foram criadas por grupos de pessoas, por sociedades. Então, se foi criada por um ser humano, ela também pode ser alterada por um ser humano, ou pode ser, né, remodelada pensando nos tempos de hoje. Quase que impossível. Não, parece que assim, já foi tão institucionalizada aquela religião e que a gente vive daquela forma, com aquela crença, e mesmo que essa crença machuque uma outra pessoa, machuque um outro povo, continua fazendo continua. desse jeito, porque sempre foi Então, assim. isso pra mim é alienado. A gente vê isso nas empresas. Por que você faz isso? Recentemente a gente levou a efeito um projeto de descrição de cargos, enfim, e de aderência de cargos, e a gente disse, por que você faz isso? Ah, não sei, sempre foi assim, todo mundo fez assim. Mas vocês não acham que existe uma alienação por conveniência? Ah, claro, claro, o alienado é sempre tenho incomodado, né? Não sei, porque eu acho que tem um alienado que talvez repita um padrão familiar, ou de repetição cultural na empresa, mas tem uns que só são alienados numa determinada situação. São os alienados circunstanciais. Circunstanciais, por conveniência. Quando é conveniente, a pessoa fica alienada. Então, eu já não sei se ela está alienada. Aí Ou ela se tá ela está ligada. pensando, muito ligada em manter o Aquilo é de padrão caso que ela pensado, quer, né? né? De caso pensado. Aí ela e se manter o que faz ela de quer. alienada. Agora, de certa forma, a alienação, trazendo um pouco para o que você trouxe ali, eu acho que ela às vezes protege. Então, às vezes, é interessante. Vamos pensar o seguinte, um líder, por exemplo, se ele não sabe os pontos fracos dele, os pontos de desenvolvimento, por exemplo, antes dele receber uma avaliação, né, onde tem essas respostas, ele vai estar alienado em relação à liderança dele. E talvez ele esteja protegido e confortável. Porque a hora que ele recebe uma informação que fala, olha, aqui você está acertando, mas esses pontos não, opa, agora você me tirou da zona de conforto. Eu acho confortável ele Vai. pode estar, mas protegido eu acho difícil, porque a alienação cria um campo de vulnerabilidade muito grande. Não sei, acho que as pessoas, quando percebem esse atalho, elas atacam diretamente nesse ponto que enfraquece a pessoa, porque como ela, né, tá lá alienada, não vai reagir. Não sei, é uma percepção. Mas na verdade, alienação, quando a pessoa está alienada, eu concordo com a Verônica que seja uma zona de conforto, porque a grande maioria está. Então, tá tudo na média. É aquela frase que diz, a ignorância é tão bacana, né? É tão legal, né? É tão bom você não Ignorância sabia, protege. né? Ignorância protege. protege. Agora, dá trabalho. O fato é o seguinte, dá trabalho pensar, dá trabalho discordar. Você tem que argumentar, então é preciso ter coragem para discordar, é preciso ter disposição, né, Verônica? Ah, não concordo. Por que não concorda? Então, as empresas hoje em dia vivem pregando que inovação é um valor, é uma habilidade, né, uma competência muito valorizada. Por quê? Porque as pessoas querem, as empresas querem cada vez mais profissionais que façam alguma coisa, que olhem para aquele processo, como a Verônica disse há pouco, que olhem para aquele trabalho e falem assim, isso pode ser feito de uma maneira diferente. Isso pode ser feito de uma maneira melhor, mais rápida, sei lá, mais eficiente. E aí, assim, às vezes eu questiono isso, tá, Marisol? Porque... Elas acham que querem. Gente, assim, mas às vezes não eu vejo, necessariamente. a empresa às vezes pega essas ideias emprestado de outras empresas, né? Então, inovação tá na moda, opa, também queremos pessoas inovadoras. Sustentabilidade tá na moda, opa, nós também vamos ser sustentáveis. É tendência Então, a falar de tal tá assunto. muito mais no discurso verdade. do que na realização. E pra mim isso também é uma forma de alienação. De alienação. Mas daí já a gente vai para alienação corporativa, né? Exatamente. Você que está aí assistindo a gente, já se sentiu alienado? A gente está aqui falando de várias situações sobre alienação. Você está se identificando com alguma?
Porque eu acho que tem momentos que a pressão é tão grande que a única saída é a alienação, né? Até porque você vai contra o que um grupo de pessoas quer fazer. Isso socialmente é muito comum. Os jovens, a alienação começa entre os jovens, começa muito cedo entre as pessoas. Porque o grupo quer fazer determinada coisa. Ele até não quer, mas eu vou contra o grupo. Eu quero ser aceito, eu quero fazer parte desse grupo. A necessidade de pertencer do ser humano é muito grande. É muito grande. Então ela acaba, tá bom, eu vou concordar. Porque ela não quer decepcionar, ela não quer destoar daquele grupo. Isso acaba socialmente, na família, em toda parte. Agora eu vejo cada vez mais, quando a gente pensa em programas de desenvolvimento, os programas estarem focados em métodos e formas de tirar as pessoas dessa alienação. Despertar, então, né? É o despertar mesmo, um despertar de consciência, um despertar de um novo olhar. E, por exemplo, a neurociência, para mim, ela traz muito disso hoje. Por que a gente está vendo tantas formações, cursos e possibilidades na neurociência? Tudo com neuro agora, né, gente? Neuromarketing, neuroliderança, neuro tudo. Mas assim, é a oportunidade da gente começar a entender o nosso funcionamento interno, como nós funcionamos como seres humanos. E isso permite que a gente saia dessa alienação. Exatamente. Porque uma coisa é eu falar, eu fico nervoso, eu sou assim mesmo, as pessoas que me aceitem. Eu tenho esse tipo de reação mesmo. Outra coisa é eu começar a entender como eu funciono internamente, para daí eu poder me empoderar disso. É verdade. Por que as pessoas são alienadas? Porque elas não pensam. Não querem olhar elas pra nem si. sabem o que elas querem. Então, como elas não pensam, não fazem uma reflexão sobre si mesmas, elas vão no que todo mundo quer. Porque elas não sabem o que elas querem. A partir do momento em que a neurociência vem contribuir para que a gente olhe para dentro da gente mesmo e faça esse autodesenvolvimento, automaticamente vai mexer na questão da alienação. Agora, acho que o que tu tá trazendo, né, dessa coisa do posicionamento das pessoas não saberem o que querem. É mais ou menos o não saberem, né? Porque eu percebo que muitas vezes é cômodo para as pessoas falarem que não sabem o que querem, seguir a vibe das outras, porque se não der certo, não foi ela que escolheu mesmo. Né? Verdade. Né? Então, mais uma vez, usa a alienação a favor da sua ausência de posicionamento, a sua falta de potência de arcar com a consequência de uma escolha. Então, eu acho que isso é o principal, né, recorte, assim, quando a gente começou a falar sobre esse tema, de quem está assistindo a gente olhar para isso. Será que, de repente, é onde eu estou me alienando, né, onde eu estou escolhendo? Porque eu acho que a alienação é uma escolha. É uma escolha, claro. Né? Será que isso é uma coisa que eu não quero lidar, então eu prefiro alienar? Acho que essa questão é importante para refletir, né? E aí joga na mão do outro, né? A gente vê isso até na própria educação. Quantas vezes, hoje em dia, a gente vê pais que colocam a responsabilidade da educação na mão da escola. Né? E aí tá se alienando também, de certa forma. Totalmente, né? Então Porque se o filho tiver problema, não foi ele mesmo que criou. Não, exatamente. só fez a criatura. Mas isso nas famílias também. Pai, posso sair? Não sei, vem com a sua mãe. Quem nunca? Quem nunca? Aí pergunta pra mãe, a mãe fala, não sei, fala com seu pai. Ou então a mãe fala assim, tá bom, você pode. Aí acontece alguma coisa, mas Foi deixou você. a mãe, tá vendo? Eu não teria deixado, mas você deixou. Então, aí tem a ver com essa questão de que eu não quero fazer escolha, porque eu não quero a responsabilidade pela escolha. Eu deixo na mão do outro, porque se der problema, não fui eu que criei. Muito mais Se a fácil. gente pensar na política, acontece a mesma coisa, né? Aquelas pessoas que votam branco ou nulo. Exatamente. Pra mim, esse é o percentual de alienação no Brasil. Toda vez que aparece lá a quantidade de votos brancos ou nulos, eu falo quantidade de alienado, né? Porque a gente sempre quer se posicionar. Não, depende. Eu já votei em branco porque não tinha opção. Você E tá aí, querendo ser- não, eu olhei e falei, eu não concordo com nenhum deles, eu não vou pôr o meu voto lá. Agora imagina se toda a população votasse em branco para realmente dizer, não, é isso tudo o bem. caminho. Aí já ia ser manifestação. amiga. Então, Ia ser alienação. nosso caminho. Agora, Lê, eu sei que você trabalha bastante nessa área também, né? De despertar, a percepção, etc. Eu acho que seria bem legal também você contar um pouco e a gente poder compartilhar, né? Como Você quer que eu conte? solução, internauta. Alienação soluciona isso. não alienar significa ser autêntico. Não, E aí totalmente. tem tudo Era a ver uma na das sua coisas praia, que a né? gente estava conversando, que eu acho que não tem como não pensar em autenticidade quando se fala em alienação. Porque a alienação
quer dizer eu não querer me posicionar ou mostrar quem eu sou ou aquilo que eu penso em um determinado contexto. Então isso remete diretamente para a ausência do uso da sua autenticidade. O que eu acredito, na verdade, eu tenho lido muito aí por conta da escrita do livro e tudo, que se Deus quiser, no segundo semestre eu vou lançar, todo mundo tem uma autenticidade, todo mundo tem a sua própria autenticidade. A questão é que, assim como a alienação, é um posicionamento que você precisa confrontar, às vezes, com algumas coisas. E pelo fato de ser mal interpretado, né, as pessoas acham que quem é autêntico fala sem pensar, ou se coloca inadequadamente, ou é do contra, né? Isso fica meio que rotulado como negativo. E, na verdade, a autenticidade não tem nada a ver com isso, né? A autenticidade vem quando a gente está alinhado aí com o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. E o alienado não quer isso, né? Ele sente e pensa uma coisa, mas age outra porque dá menos trabalho. Ele quer sair bem na foto, né? Em todas as fotos. Então, quem quer sair bem na foto não destoa mesmo. Agora, eu vejo que é um processo, na verdade, né? Até quando a gente começa a fazer algum tipo de curso de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, uma própria terapia, um coaching, qualquer um desses caminhos, você começa a despertar para isso. Sim, verdade. Porque eu não acho que é comum. Acho que o comum, né, até a gente cresce, na adolescência, etc., às vezes a gente vive mais mesmo com essas influências externas. Mas é um caminho. E aí é interessante o quanto mais você vai conhecendo esse pedaço, mais você vai acordando, você vai despertando para isso. E é uma delícia, as pessoas às vezes ficam receosas. Depende, né? Às vezes não é muito tanto. igual, sempre Às vezes dá uma doloridinha. Eu acho que assim, ó, é bom, aí volta, aí depois você sai do Você tá assustando os internautas, Eu acho assim, um bom indicativo, né? Adoro uns indicadores, mas um bom indicativo de se a gente está alienado ou não, de repente é você que está aí assistindo a gente, perguntar para as pessoas ao seu redor. Eu mudo de assunto quando você está falando comigo? Acontece alguma coisa que eu fujo? Porque às vezes a pessoa tá tão alienada que ela nem percebe. não percebe. Sabe aquela pessoa que você está falando de uma coisa e aí de repente ela vem com outro assunto, nada a ver com aquele. Isso é um sinal de alienação, então acho que quem está assistindo a gente pode aproveitar e dar uma pesquisadinha, ver o seu nível, né? A gente podia criar um teste, o quanto estou alienado hoje. Podia, né? A gente podia colocar. E qualquer interação, né? Se você está numa interação com uma pessoa e você discorda do ponto de vista dessa pessoa, é uma grande oportunidade para você se questionar e olhar e falar, nossa, eu tô discordando, mas eu tô discordando, deixa eu conhecer um outro lado, porque pode ser que eu esteja alienado aqui nessa história. E se abrir para ouvir o outro. Eu acho que isso é muito rico. Sim, sim. Esse é um caminho, uma porta, você citou super bem, uma porta preciosa, que as pessoas precisam, a escuta. Porque se você não ouve, você está alienado. Então perceber se você está ouvindo ou não, ouvindo de realmente prestar atenção, não só de ouvir o som, né? Exatamente. Mas a gente não pode ficar alienando aqui, nem ficar alienadas ao tempo. Que pena, Já acabou nosso programa. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Até já. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher.
Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Burnout. Você já ouviu falar? Esse nome é meio esquisito, né? Mas fala muita coisa. Em inglês significa combustão total. Isso mesmo. A terceira maior causa de afastamento no Brasil, segundo o INSS. As pessoas são levadas a uma síndrome de esgotamento com uma sensação de que a vida perdeu a energia. E que tudo pode indicar até um comportamento suicida no pior dos casos. É uma exaustão emocional que realmente apaga a chama da reação pela vida. É dramático, né, gente? Só de falar sobre o tema já dá uma tensão. Mas a gente resolveu trazer porque realmente cada vez aumenta esse índice e a gente lida com mais pessoas assim que parece que acham legal o fato de estarem super, né, conectadas, ou super alteradas, ou super agitadas. O que vocês têm visto na convivência de vocês aí? O burnout é uma síndrome do esgotamento profissional, uma doença que tem CID, enfim, implica em afastamento pelo INSS, com pagamento de pensão por Acho que eu não tenho por afastamento. isso, porque eu não tenho como me afastar. Não pode nem permitir. Não posso nem ter burnout. O que a gente vê é muito triste de ver. A gente vê muitas pessoas com claros indícios da doença. O tratamento é com antidepressivos, é com terapia, com exercícios físicos, exercícios de alongamento, exercícios de respiração. Isso é muito sério, mas as pessoas se recusam a admitir, se recusam a receber ajuda, porque isso parece uma fraqueza. As pessoas temem ser medidas, ser desqualificadas por causa do burnout, né? Lamentavelmente. Lembra um pouco do mesmo receio que a gente tem da depressão, né? Mesmo rótulo, assim. Mesmo rótulo, parece uma coisa fraca, a pessoa é fraca. E o curioso é que, por exemplo, os workaholics são muito vítimas. São vítimas potenciais, não são muito vítimas, mas são vítimas potenciais do burnout. Mas eles gostam, né? Eu acho que eu já vi gente falando que, nossa, que é assim, com o maior orgulho. Admirável, burnout, né? Gente, máximo. Assim, né? Eu acho que tem uma questão que eu até posso trazer porque eu passei por isso, né? Você é uma delas. Eu sou uma delas. Eu sou uma workaholic e eu tenho que cuidar mesmo disso. Mas olha que interessante, né, Marisol? Você falou, às vezes as pessoas têm receio de pedir ajuda. O que eu percebi quando eu passei por isso é que eu não consegui identificar, entendeu? Então, por exemplo, o que acontecia? Foi uma época de trabalho muito intensa, que eu vivi, viajando muito, então quase, né, não estava em casa e etc. Então, além de viajar e executar meu trabalho no horário comercial, eu ainda tinha que preparar coisas à noite, então ficava fácil até 10, 11 horas todo dia fazendo e trabalhando. E aí, por exemplo, no final de semana, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar em casa. Sim, quietinha, assistindo televisão, fazendo nada. Eu lembro que chegou um dia, assim, foi um extremo, porque minha mãe mora no mesmo condomínio que eu.
E aí ela me ligou e eu tava no sofá, eu sabia que era ela, porque é interfone, eu olhei e falei assim, eu não quero nem atender a minha mãe. É letargia mesmo. Você ficou letárgica, né? Que uma das... Só que isso, assim, você não reconhece como uma doença, você não reconhece como preciso de ajuda ou coisa assim, pelo menos eu não reconheci, né? E aí foi chegando um momento onde eu optei fazer uma transição de carreira e parei, né, no que eu tava fazendo. E aí passaram-se meses e eu fui recuperando. E aí quando me vi com energia de novo, é que eu olhei pra trás e falei, nossa, eu tava com um problema lá, mas eu não sabia. Ok. Parecia que era natural. Tem que trabalhar, eu trabalho o dia inteiro, de fim de semana eu descanso. A referência fica completamente distorcida, né? Eu acho que Não tem esse sinal a referência. gente pode compartilhar com os internautas, porque pode ser que alguém que esteja nos assistindo agora esteja com essa síndrome e não sabe. Não né? sabe. Então, acho que, recapitulando rapidamente... Não, rapidamente. Eu acho que é você perceber Primeira coisa. como está a sua energia no dia a dia e o teu equilíbrio geral na vida. E você não vê também Então, que quem tem burnout tem uma alta energia durante umas horas do dia e depois cai estatelado. Tipo, preciso me Tem lapsos recuperar. de memória, a pressão sobe, quer dizer, os problemas são psíquicos Mas e refletem no também físico. mais refletem no físico. É, E porque gravidez é a tem problema de somatória, saúde. né? É a somatória disso, né? Uhum. Eu não tive problema de saúde, eu não tenho muito problema de saúde, assim, desde Por criança, enquanto, né, amiga? Desde É, criança. 30 anos, Desde né? muito bem. Mas assim, talvez eu tivesse no primeiro estágio, não tem Sim, como eu é. dizer, mas talvez só a energia de não querer fazer nada no fim de semana é um primeiro estágio. E parece que é normal, né? Você vai falar, faz parte, né? Já trabalhei tanto, e talvez não seja normal. Então, eu acho que isso é legal, né? E aí tem uma teoria, né? Tem um instituto nos Estados Unidos que fala sobre engajamento, né? De você ter engajamento nas coisas que você faz, e é muito legal, porque eles falam o seguinte, que a gente deveria aprender a não gerenciar o nosso tempo, mas gerenciar a nossa energia. E isso acho que tem muito a ver com burnout, né? Muito a ver com burnout. Como a gente pode fazer isso na prática? Pois é, na prática, né? Na prática, sim. Para eles, tem 4 dimensões. Então, você tem uma dimensão física, emocional, mental e espiritual. E as 4 dimensões, elas devem ter um equilíbrio na sua vida e você deve trabalhar as 4 delas. Agora, a base das 4 é a física. Ou seja, o sono, o descanso, a atividade Alimentação. física, a alimentação. Tudo isso são elementos que podem te dar energia. Tá. Né? Então, acho que é legal até para o internauta, talvez já tenha passado um dia que você está trabalhando muito, você chega no final do dia, você está cansado, só que você vai fazer uma atividade física. Como você se sente depois? Melhor. Você se sente melhor. Beber muita água, as pessoas ficam trabalhando, que elas se esquecem de beber água. Ah, tem que beber? Olha lá. Sabe o que me ocorreu? Eu queria saber de vocês. Será que o burnout tem a ver também com a falta de paixão pelo trabalho? Ou seja, fazer um trabalho que você não gosta, você ter uma atividade... Olha, eu só trabalho para pagar conta. Eu acho que tem a ver com falta de paixão por si mesmo, né? Não sei, sei, eu porque tenho a impressão. quando eu trabalhava, que eu advogava e eu trabalhava nessa área, né, jurídica, enfim, cuidava dos afastamentos e, enfim, das estabilidades, não foram poucas as vezes em que a gente detectava, o líder detectava, ou às vezes algum colega, ou mesmo a gente na convivência geral, né, no preventivo, via que a pessoa estava no limite, estava passando dos limites, apresentavam alguns sintomas que eram muito característicos, você sentava com a pessoa, você não quer reavaliar, você não quer pensar, não, de jeito nenhum, não, eu tô ótimo, eu tô bem e tudo mais. E aí, então essa era a minha visão. Hoje eu tenho uma visão das pessoas ressignificarem o trabalho, fazerem uma releitura do trabalho, gostarem daquilo, aprenderem a gostar do que fazem, ou descobrir o que gostam de fazer, essas coisas todas. E aí, agora, ouvindo você, Verônica, você gostava do que fazia, né? Então, por isso, eu acho que essa pode ser uma característica que pode ajudar ou não, mas no meu caso era mesmo a quantidade, o excesso de trabalho. eu acho que Era tem a carga horária, a carga de trabalho, era né? carga, Eu acho que carga. tem uma questão de não identificar os limites. A imagem que eu tenho é como se a gente funcionasse como um elástico, que a gente, né, estende a nossa própria Capacidade, dedicação, né? capacidade, quantidade de energia, até um ponto que, bom, quando eu tenho um limite eu vejo que já tá ok, né, já não é melhor forçar mais,
e volto, retomo, faço atividade física, me alimento bem, então eu administro essa extensão. Tá. Mas no burnout parece que tem de Só perde a tanto que mão. chega a romper, né? Como se cortasse o elástico. Eu gosto de usar, até ontem eu estava usando essa analogia. Eu imagino o seguinte, a nossa quantidade de energia é uma pizza. E ela é finita, tem um tamanho exato. Você vai dividindo os pedaços dessa pizza, né? Então, quanta energia você põe no trabalho, porque vai pôr um pouco aqui. Se você também está fazendo uma pós-graduação, um curso ali, vai mais um pouco de energia. Se você também tem filho, vai mais um pouco de energia. Só que tem um limite. Quantas fatias tem sua Entendeu? pizza? Quantas fatias tem Você você conta pra vários, gente, né? quantas fatias tem a sua pizza? E não, que sabores são, né? Porque tem umas que É. são mais gostosinhas, assim, tem outras que a gente E já nem quer assim, comer. e aí, sei lá, você tem filho pequeno, talvez você vai ter que pôr 2, 3 fatias pro filho, né? Vai ter que diminuir um Dependendo pouco no da trabalho, idade, talvez sim. diminuir um pouco no estudo. Não dá pra gente fazer tudo. Então, qual é o equilíbrio que eu coloco nas coisas, né? Então, acho que isso é E aí legal. tem que olhar né? para isso, né? E fazer uma reflexão aí em cima disso. E tomar decisões a partir dessas Onde reflexões. vocês acham que o burnout se diferencia do estresse? Eu tenho uma percepção que a diferença entre uma coisa e outra está no nível mais psicológico. A impressão que eu tenho, né? Que leva para um emocional, assim, eu não sei. Mas eu sinto que é diferente. O estresse do burnout... São muito parecidos, né? É que assim, o estresse, ele é positivo também. Ele pode nos É. ajudar e nos impulsionar. Então, até dentro dessa teoria, a gente pensa o seguinte, se eu quero crescer um músculo, o que eu tenho que fazer? Estressar o músculo. Então, você vai fazer atividade física e, na verdade, o músculo, ele cresce depois na hora do descanso. É aí que você repõe as fibras, né, musculares que foram quebradas e aí, como o corpo já quer te proteger, ele vai repor um pouquinho a mais. Então, isso é o que faz com que o Baixou músculo a vai professora de crescendo. educação Pois física. detalhe, né? Mas então, qual é a questão? É a questão da oscilação. Então, eu devo estressar? Devo. Só que qual é a hora de descansar? Sim. E é isso que às vezes a gente Então, esquece. eu acho que no burnout isso não acontece. Não, aí você só tá sempre vivendo no estresse. Sim. Então, se eu todo dia fizer o mesmo exercício pro mesmo músculo, ele não cresce. Porque ele vai crescer um pouquinho, só que eu queimo ele de novo no dia seguinte. Eu queimo ele de novo no dia seguinte. Então, por isso que os exercícios não são permite alternados, que ele é verdade. cresça. E aí eu chego na lesão, que são onde as pessoas... Então, é a mesma coisa se a gente pensar no lado profissional. É importante estressar? É, porque me tira da zona de conforto, faz Te eu coloca ir em mais movimento, te longe, desafia. etc. Só que eu tenho que ter o intervalo. É Sabe- isso que a gente tem que lembrar. É, E a gente Sabe, esquece. um outro sinal que eu acho que é legal também a gente passar para as pessoas que estão assistindo a gente é o sinal do idealismo. Eu tenho a impressão que quem chega no burnout são aquelas pessoas muito idealizadoras, que idealizam um determinado resultado, ou idealizam um objetivo lá e pronto. Não desistem nunca e vão atrás ferrenhamente. Ferrenhamente. E realmente perdem o senso de que talvez não é por aí, que precisa ser remodelado. Vocês têm essa impressão também? Eu acho que a questão do idealismo, se a gente idealiza demais e perde esse bom senso, a gente pode arrumar aí para um... Eu acho que quando idealiza, talvez demais em muitas áreas. Então eu quero ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, aí eu tô na pós-graduação, eu quero ser o aluno perfeito. A mulher perfeita. Aí é tudo, e aí é como que Tudo eu junto consigo ao mesmo fazer. tempo agora. Então, Né? E sorrindo. não dá um tilt? Dá um tilt, claro. Porque, na verdade, o burnout tem esta característica. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer fazer tudo muito bem. E aí chega num momento em que você se deprime por isso. Claro que isso não é possível. Energia, Né? você não tem energia Você não tem suficiente. energia. Aquilo acaba. Então, por isso te deprime, te entristece. E aí você realmente adoece. E o que as pessoas que estão assistindo a gente podem fazer com isso, né? Para, de repente, além de perceber os sinais, identificarem aí, né? Eu já comecei a ver o sinal. Opa, estou caminhando para isso. O que, de repente, quem está assistindo a gente pode fazer? O que eu sugiro olha para oscilação. Oscilação. Então, eu vou ter a hora onde eu vou investir mais, vou estressar mais, só que eu tenho que ter a hora do descanso. Isso para qualquer coisa. Eu corro, gosto de corrida. Não adianta correr todo dia. Eu corro um dia.
eu tenho que fazer um intervalo. Eu corro no outro dia, eu tenho que fazer um intervalo. Porque senão é onde a gente tem a lesão. Sim. E aí, pensar isso em outras coisas na sua vida. Puxa, adoro fazer curso. Legal. Faz um curso. Nossa, Descansa. né? Faz outros. Então, gente, momento do espelho. Deixa a gente pôr um espelho aqui pra fazer o Ah, eu parei meus cursos. Tô em um só. Grande. É um só, um mestrado. Grande. Só. Grande. Mas eu acho que a gente tem que lembrar disso, né? E aí a mesma coisa, por exemplo, quem tem um trabalho mais físico, talvez já tá o dia inteiro fazendo uma coisa física. Adianta chegar à noite e fazer outra coisa física? descansar. É a hora de oscilar. Então tem que fazer um outro tipo de atividade. Procura uma outra coisa que te dê prazer, né? As pessoas muitas vezes não se permitem sentir o prazer. É porque tem gente que também sente tanto prazer fazendo aquilo que perde a noção. Diversifica o eu acho prazer, que né? diversifica, é uma boa. Diversifica o prazer. Não, e inclusive, a gente já vê, né, pesquisas, estudos que mostram que a cada 1h30 a gente devia fazer um intervalo. O que é que você está fazendo? Então eu tô lá no escritório, passou 1h30, é a hora de levantar, tomar uma água, tomar um café, vai no banheiro e volta. Porque isso permite que você consiga manter a energia alta ao longo do dia. Exatamente. Minha dica é reveja os seus objetivos. Ou pelo menos o tempo de conquista desses objetivos. Porque muitas vezes tem gente que quer uma coisa mágica, né, para ontem, e aí entra numa bola de esforço sem medir as ações e fica já, nunca descansa e quando vê apagou. Aí tem um apagão. Né? E aí é obrigada a parar. A síndrome é uma realidade, as pessoas não podem descuidar disso, ela existe, é uma doença que existe, ela é concreta e se vocês têm que procurar ajuda. É isso aí. Eu acho que eu vou apagar Tem que agora. procurar ajuda. Aliás, por falar nisso, olha, toma água, tá? Eu vou tomar água, gente. Enquanto dá um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, eu vou tomar água para eu não ter burnout. O que mais que eu vou fazer? Eu vou descansar e vou fazer outras coisas. Até já! Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você?
mês de julho chegou. E qual é a palavra que não sai da nossa mente nesse mês? Férias. Ô, beleza, para uma dádiva, para outros nem tanto. Para mães e pais, um desafio. O que eu vou fazer com o filho de férias o mês de julho inteiro? Eu já vi algumas pessoas falando que o prédio contratou recreacionistas, enfim, uma loucura. Mas como as pessoas desse programa são pessoas que adoram férias, uma acabou de voltar de férias, vai compartilhar com a gente tudo isso. E a outra está saindo de férias. Vocês veem que só eu que tenho que ter burnout aqui mesmo. Né? Porque a pessoa que não tirou férias ainda fui eu. Então, como sair de repente, né? E desligar. Sair do modo cerebral funcionando para o modo férias. Pois é, eu entrei em modo avião no exato momento em que eu entrei na sala de embarque, né? Acionei o modo avião do celular e o meu. Então eu realmente saí completamente do ar. Eu nunca tinha tirado férias tão longas, foi um mês de férias, né? Nunca tinha tirado férias tão longas, nunca tinha feito uma viagem tão longa e aproveitado tanto. E aí eu tenho que contar pro pessoal que eu fui sozinha, sem marido, eu não tenho filho pequeno, eu fui encontrar uma filha que estava na Europa e a gente passeou por lá. Foi assim, super chato. Ir pra Roma, Itália, França, Lisboa, muito chato, gente. Imagina só. Pois é, vai, enche a bom. gente de inveja nesse bloco, tudo bem. Conta pra gente o que foi mais marcante aí nessa viagem. Mais marcante foi encontrar. É impossível você não ter uma expectativa quando você fala assim, vou pra Roma. E aí eu queria que você dissesse, o que você imagina que você vai encontrar em Roma? Além dos romanos, obviamente, né? Então, vou encontrar o Coliseu. E aí, de repente, você chega lá e encontra muito mais do que aquilo. Você encontra pessoas que têm vidas muito parecidas com a sua, em vários aspectos, né? E, ao mesmo tempo, que vivem uma realidade num país, num continente completamente diferente do seu. Na base, todos os seres humanos são iguais. Estejam eles onde estiverem. E a língua que for, né? Tirando a língua que é diferente. Tirando que a língua que é diferente. Mas você sabia que quando foi uma surpresa que eu tive, as pessoas falavam assim, de onde você é? Eu dizia, eu sou do Brasil. Elas começavam a falar espanhol comigo. Eu falava, gente, de onde o pessoal tirou que brasileiro fala espanhol, né? Mas era uma realidade. Que português para eles, né, pelo menos o que me disseram, era o português de Portugal. Então, assim, o que eu procurei nesses dias, eu desliguei completamente do trabalho, das preocupações, de absolutamente tudo. Deu pra ver, a gente nem conseguia ver. Pois é. E eu foquei muito nas pessoas. Eu observava demais as pessoas no ônibus, no metrô, nos lugares. E são muitas pessoas são pessoas de muitas nacionalidades diferentes. Então eu procurava observar os grupos, como é que eles se comportavam, o que eles queriam fazer, se riam muito, se eram mais contidos. Foi uma experiência incrível. Como é que você pode aí compartilhar com os internautas que estão assistindo a gente, de repente que não podem ir para França, ou para Itália, ou para Roma, né? Acho que são duas perguntas, na verdade, que eu quero te fazer. Uma é, o que fazer de bom nesses lugares que você foi, que não é tão turístico, porque você teve essa oportunidade. E outra é, para quem não pode ir até lá, o que dá para fazer aqui que lembra um pouco? Tudo bem, não tem uma Torre Eiffel, mas tem o Cristo. Por exemplo, aí é uma questão de perfil turístico. Eu tenho um perfil turístico muito cultural. Então, eu gosto muito de museu, eu gosto muito de história. Então, é uma ideia. Agora, o que eu percebo é que quando você viaja, por exemplo, eu viajei, muitas vezes eu me sentava em lugares, jardins, Roma tem muitas praças. Então, eu me sentava na praça... Com internet, inclusive. Pois é, né? Eu me sentava na praça, na Piazza Navona, por exemplo. Você senta na praça e fica olhando as pessoas. E aí, São Paulo e as cidades do interior, a capital, outros estados do Brasil, também tem praça. Quantas vezes você sentou na praça para ficar olhando as pessoas? Praça é perigoso, mas lá também é. Todo tempo você escuta, em Roma, dentro do elevador da Torre Eiffel, você escuta cuidado com os batedores de carteira, cuidado com em 5 idiomas. Né? Dentro do metrô de Paris,
o tempo todo em 5 idiomas, japonês, espanhol, alemão. Vocês com cuidado com os batedores de Até lá os carteira. ladrões sofrem bullying, não é só aqui não. Exato. Então, sabe, muitas vezes a gente, né, só que quando a gente está viajando, você está num lugar diferente, você quer conhecer aquilo, você está desarmado, você não tem esse tipo de preconceito. Então você senta. Ah, Marisol, mas você sentou no Jardim do Luxemburgo, você não vai... Mas a gente tem aqui, por exemplo, o Jardim do Museu do Ipiranga, que é lindíssimo, o Jardim Botânico, que é lindíssimo. Mesmo museus e Exatamente, tudo, né? as Às vezes a pessoas gente não não chega aí no nosso Não, é próprio incrível, país né? e vai no outro país, né? Exato. Qual museu você não conhecia aqui, por exemplo? Então, E aí quando você chegou lá, você pensou, nossa, eu tô no Louvre, nunca fui no MAN. pois é, não aconteceu, mas existem muitas pessoas, eu vi recentemente, a Prefeitura de São Paulo lançou um ônibus, que faz um passeio turístico pelo Centro Histórico de São Paulo. E custa, salvo engano, acho que sai ali da Praça Charles Miller, frente ao Pacaembu, e faz um passeio. Salvo engano, se o internauta me desculpe se eu falar uma bobagem aqui, mas custa R$40. Onde você vê, o ônibus custa R$40, o ônibus tem ar-condicionado, ônibus não sei o quê. Um passeio desse em Roma custa €50. E as pessoas pagam. Então, você percebe que é um contrassenso. Brasileiro paga. E aí é um contrassenso. São Paulo tem inúmeras riquezas, a gente tem coisas belíssimas acontecendo aqui também, e que a gente também pode aproveitar. Só que a gente não aproveita, né, Verônica? Esse é o problema. Verônica tá verdade. quietinha porque acho que ela já tá de férias. Vai começar. Vai começar. Conta como é que vão ser as suas férias, porque eu acho que uma Pois questão é. é essa, que até tinha anotado aqui pra gente falar a respeito de expectativa, né? Mas você trouxe já que a sua expectativa foi superada. Superado. Mas às vezes a expectativa atrapalha, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar, Mas né? tu Então cria acho que é expectativa. legal. A gente sempre cria, né? Principalmente da sensação que a gente vai ter, se vai descansar, não vai, se vai ter sol ou não, coisas nesse sentido. Mas que nem você falou, pra você é muito importante a cultura. Pra mim é muito importante a natureza. Então pra mim férias é poder estar em algum espaço com natureza. E eu vou pro Jalapão. Imagina, Então, né? A tia aqui pro lugar exótico. não ia A ser pessoa normal. não vai mais. É. E tô super feliz, não conheço nada do Jalapão, é um Você tá parque esperando lá? nacional. É um parque nacional, né? Então a Lindo, minha. por sinal, né? É. As fotos são maravilhosas. São Não fui lindas. também. É. Bom, minha expectativa é que o tempo esteja bom para poder fazer as trilhas, né? Poder aproveitar, poder nadar ir em cachoeiras e coisas assim. Então eu tô super ansiosa. Vai ser bom. Vai É ser uma bom. ansiedade, é um frio na barriga gostoso. É. Mas eu acho que todo mundo, independentemente se vai viajar ou não, pode aproveitar demais as férias. Sentar na praça e tomar muitos dos passeios, muitas horas dessa viagem eu fiz sentada numa praça, num banco de praça, num lugar público, tomando sorvete. Ou tomando cerveja, ninguém conta. Podia falar. Contigo tem que ter alguma coisa Tem, degustativa. Pois é, eu tenho essa... Faz parte isso parte, nas É férias. a natureza você degustação. Eu penso que pra mim, pra eu me sentir de férias, tem que haver diversão. Eu gosto de lugares que tenham entretenimento. Então, por exemplo, shows, peças de teatro. Eu acho que tem que ter coisa pra eu Quer ir pra sentir. Nova York. Adoro, Las Vegas, né? É isso, é desse tipo que eu gosto. Jalapão não é a minha praia, entendeu? Teu Nem- salto não ia dar certo. Não, lá, o né? museu, gente. Eu já fui pra Rússia de férias e voltei estressada. Tanto museu e tanta igreja. Jesus, amo. É uma questão- É bom um pouquinho, né? Pra mim, um pouquinho já tá bom. Então, mas isso aqui o não resto fala pra com ver aquela você. Mona Lisinha, pequenininha. É verdade, é verdade. Não é pequenininha? Pequenininha, Sim, né? gente. A Pequenininha. gente fica esperando ir lá, ver uma coisa. Mas é emblemática, né? E a gente... Não, é maravilhoso. Acho que vale a pena a experiência. Mas como você, eu sei, te conheço. Vai de gosto, Vai né? todo dia pro museu a pessoa. Todo dia, ou para o museu, para um lugar, né, cultural, um lugar histórico. Que Eu é gosto legal. muito da história. E Né? aí eu acho que é legal isso, né? A gente pensar na importância de colocarmos isso na nossa vida, né? E tem a ver Que com você essa gosta. oscilação, né? E realmente, às vezes a gente passa 2, 3 anos sem tirar férias e o quanto que é interessante a gente lembrar É disso. um momento bom de E se alienar. tirar esse momento. E talvez Isso, seja um exatamente. momento de desligar. Desligar. Eu gosto de ir pra natureza porque não pega a internet. Ah, Já aconteceu tá comigo, né? fora mesmo. Você E não aí sabota é as próprias oportunidade. férias. É. Ler um bom livro também é importante, viu? Eu trouxe aqui uma dica pra gente A gente vai falar compartilhar dele depois. já já.
Então vamos para as perguntas dos Vamos lá. internautas. A Regina afirma que o primeiro bloco fez ela lembrar de uma frase do Raul Seixas. Se eu fosse burro, não sofria tanto. Ô, Regina, Ele já é esperto. certíssimo, Raul é certíssimo. E ela afirma que sair da alienação é doloroso, sim, mas necessário. Isso. Eu também acho que deve ser. Senão você não vive, né? Depende, tem gente que vive alienado e tá lá, né? Bem forte. Sofre menos. O que mais? A Emília é professora e afirma que muitos pais estão completamente alienados em relação à educação dos filhos. A gente citou aqui, né? Não acompanham o processo e ainda se irritam quando a presença é solicitada na escola. O pai não quer nem ir na reunião. Ela afirma que isso é um dos grandes problemas para os professores e, principalmente, o maior prejudicado é o estudante. Como a gente pode fazer para conscientizar, de repente, você aí que está, né, com filho, não se torne um alienado? Não, e é muito sério Dá, isso, é. né? Não sei mais o que dizer para essa pessoa. Eu tenho muitas amigas professoras e elas às vezes citam isso, né? Existe a reunião dos pais, que é agendada, e os pais não vão, não aparecem. E é muito triste, porque tem um papel fundamental aí porque no o filho é o seu acompanhamento, único legado, dessa criança. é o seu único legado certo para a Gente, humanidade. Vá na reunião do seu filho, As pelo amor de Deus! Você não Aquela sabe- super didática, vá agora, na próxima. É porque você não sabe se a sua empresa vai sobreviver aos próximos 10 anos, você não sabe se o trabalho que você tem hoje vai fazer diferença no mundo ou não. Agora, o seu filho... E é um processo conjunto, né? É um processo conjunto. Acho que a pessoa tem preguiça, porque vai lá, ouve alguma realidade que precisa ser trabalhada, ele precisa disso, precisa daquilo, vai ter que dar Tem que conta, ouvir, né? é melhor não ir, né? Mas então, gente, campanha, hashtag vá na reunião do seu filho. Isso aí, vamos lançar. O Cláudio Henrique afirma que está sempre muito distraído e tem dificuldade de prestar atenção em conversas longas. Você fica um bloco do programa aqui com a gente. Então, não fala isso. Ele pergunta se é um alienado e como mudar isso. Eu acho que depende essa questão das conversas longas, porque quando a conversa é interessante, diz respeito a algo que faz sentido para você, você não cansa. É longo Ela é ou curto, longa. depende do interesse. né? Ela é longa quando não tá bacana, né? Quando tem alguma coisa desinteressante ou estressante, ou uma cobrança. O que você acha, Vera? Não, eu não diria, né? Nem conheço ele, mas eu não acho que é a única característica pra gente olhar e avaliar uma questão de alienação, né? Agora, é interessante eu perceber se nenhuma conversa me interessa. E aí... Ou se são algumas. E aí vem o trabalho novamente de olhar pra dentro, não pra fora, porque às vezes a gente coloca pra fora, né, as questões. Começa a olhar pra dentro. Então, o que realmente me interessa? Vai ter Qual é o gente- vai grupo ter de gente com amigos com lupa. quem eu quero estar? Né? Em qual grupo eu quero estar? Com qual tipo de relacionamento eu quero construir? Porque às vezes também a gente carrega alguns grupos de amigos que fizeram sentido no passado E que hoje não e hoje não mais. fazem mais. E aí tem aquela roda de conversa e você não faz mais parte daquilo. Não quer dizer que você está alienado. Talvez você esteja Você só despertando. escolheu Só que você não está sair. observando. E aí eu preciso olhar e conhecer um novo grupo. Uma Acho que isso é legal. telespectadora que não quer falar o nome, afirma que mesmo gostando muito do trabalho, sofreu desse esgotamento profissional. Quando chegava em casa, ela não tinha energia nem para falar. Hoje mudou de emprego e está tudo bem. Que bom, não sei quem você é, mas com Parabéns, certeza, isso né, aí. tá de parabéns porque encarou essa mudança. Isso. E aí o quanto que é interessante que ela passou por isso e ela poder ser exemplo disso para outras E pessoas. reconhecer, ou né? compartilhar. Porque às vezes a gente não percebe, a gente está na situação e não percebe. Então, muito legal isso. O Renato pergunta qual é o tratamento para essa síndrome que foi discutida no segundo bloco, o tal do burnout. Tratamento clínico com antidepressivos, né? Quando a pessoa é afastada do INSS por conta da síndrome de burnout. O tratamento é com antidepressivos, é com psicoterapia, com atividade física de movimento, e aí a Verônica vai poder me ajudar aqui. Conta eu da sou dopamina, né? Atividade física e atividade também, por exemplo, a yoga, meditação. Mais restauradora. Mas, Isso. eu não sei como é que é a linguagem aí.
Não, e na verdade assim, precisa realmente procurar um médico, né? Então depende onde você tem mais facilidade, às vezes é um clínico geral, às vezes, né, é um psiquiatra, porque existem vários níveis, não necessariamente vai entrar logo com um antidepressivo. Sim, né? sim, Então, eu acho que é De um modo muito geral. importante fazer essa avaliação. Eu acho que quando primeiro, chega num caso pra já entender jurídico, qual é. né? No caso de afastamento. É, no caso de afastamento, Porque realmente normalmente... tem que ter a justificativa. né? Os médicos adoram, né, gente? Também hoje em dia tudo se livra com um antidepressivo. Nós estamos quase terminando aqui o programa, então deixa eu ler só mais uma pergunta. A Camila tem uma dica para quem está de férias. Olha que legal. Mesmo que não viajem, procurem fazer coisas diferentes na sua própria cidade. E também aproveite para visitar os amigos e conversar fora da internet. Aê! Camila, tá contratada para trabalhar aqui no lado dela. Então, vamos para o momento livro? A Marisol vai falar sobre um livro muito interessante que, inclusive, trouxe como inspiração o tema de hoje, né? É verdade, verdade. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre alienação dentro de uma visão muito específica do Napoleão Hill, né, Mais Esperto que o Diabo, é um livro que trata de alienação, na verdade a gente faz uma entrevista, é uma narrativa, é uma entrevista do autor com uma entidade que se denomina o Diabo e que quer ser chamado de Sua Majestade, porque você sabe que, né, ele é vaidoso. Então, ele é vaidoso. Então, assim, tá até marcado aqui com... fica recomendado aqui para vocês, a gente vai colocar na nossa página no Facebook. E se você quiser saber mais sobre alienação, é super interessante o livro. E ele traz ao final, salvo engano, 9... Ele descreve como é que é a alienação, de que maneira as pessoas se alienam, que é um hábito, como é que você quebra esse hábito e quais são as 9 ações, as 9 atitudes que você pode tomar para sair desse estado de alienação. Tem cura, você não fica Você já alienado fez para os sempre. 9, amiga? Pois é, 2. Das 9, faltam 7, né? Tá bom, no tá caminho. no caminho. Falta só um pouquinho para acabar de ler. Tá ótimo. Então, fica Muito aí pra bem, você. gente. Então, estamos fechando o nosso lado delas dessa semana. E semana que vem nós teremos uma convidada, né, Verônica? Isso Quem é a mesmo. nossa convidada? A Cláudia estará aqui com vocês. Ela Cláudia estará aqui Cortez. porque a Verônica vai abandonar a gente semana que vem de férias, gente. É Férias. uma moda esse negócio de férias aqui. E a gente vai falar sobre um tema muito bacana, não é verdade? Que ela vai, acho que, mexer com o Surpresa. nosso instinto aqui. Enfim, gente, até semana que vem, terça-feira a gente volta às 7 horas da noite aqui no Lado Delas, altv.com.br, você com a gente do nosso ladinho, né? É Com isso certeza. aí. Tchau, Tchau, gente. tchau, Prazer. Boa noite, Boa gente. noite.